Shalom, povo de Deus! Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja conosco. Louvado seja Deus por essa tarde de bênçãos, esse momento que a gente pode parar um pouquinho aqui para meditar na Escritura, para fazer orações, para cantar louvores ao nosso Deus. E eu quero convidar você para caminhar com a gente nesse período, escutar o que Deus tem a dizer ao seu coração nesse momento. Tá certo? Se você tiver algum pedido de oração, se quiser colocar aí no nosso chat, a gente ora por ele, ora por você e que Deus te abençoe muito. A gente vai fazer uma oração, depois a gente vai entoar cântico de louvor ao nosso Deus. Eterno Deus, Senhor da vida, Senhor da glória, digno de honra entre todos seja o Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica oportunidade. Nós temos o privilégio de parar um pouquinho agora para glorificar ao Senhor através de uma meditação na Tua Palavra, através de cânticos, de orações. Nós louvamos a Ti pela oportunidade que temos de pregar a Tua Palavra, de levá-la a tantas pessoas. Nós queremos mesmo é servir, exaltar o Teu nome e gratos estamos, ó Deus, pela Tua presença gloriosa aqui conosco. Obrigado por nos usar como instrumentos em Tua presença, apesar da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, o Teu nome é glorificado em nossas vidas. Peço de antemão pelas pessoas que estão ouvindo esse momento de pastoreio, por outros que ouvirão depois, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Tudo isso eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, então a gente vai cantar agora louvores ao nosso Deus, vamos celebrar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aos retos fica bem o cântico de louvor. Então vamos cantar. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, me ensina a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do Teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a Ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em Teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser Teu amigo. Ouvir Tua voz, as batidas do Teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a Tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor.
me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor.
tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja Deus por essas músicas tão abençoadoras nas nossas vidas. Agora então a gente vai para um momento aqui de reflexão, um momento de pregação aqui da palavra do Senhor. Nós estamos numa caminhada no livro de Juízes. Que livro precioso, né? Na verdade, todos os livros da Bíblia, eles são tão importantes, tão preciosos para nós. Todas as palavras que estão na Bíblia, elas foram inspiradas pelo Espírito e foram colocadas ali para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nós chegamos aqui no capítulo 4 do livro de Juízes. É um capítulo muito emblemático, porque ele é uma repetição de uma história. Então Juízes está narrando como o povo de Deus quebrava a aliança e também mostra as consequências dessa quebra de aliança por parte do povo. Isso é algo que se repete como em um ciclo o tempo todo e cada vez mais o povo vai se afundando. Há uma sensação de degradação espiritual na vida do povo, a cada juiz, a cada pessoa que Deus entrega o seu povo para julgamento, há essa sensação de degradação, de piora no relacionamento desse povo com Deus. Então é um padrão que se repete, o povo fazia o que era mal perante Deus e Deus então mandava um algoz ou um dos povos não conquistados por Israel para servir de instrumento para que esse povo de Deus fosse chamado à atenção. Então, irmãos, é isso que nós temos aqui. O capítulo 4, ele não é diferente. Veja o que a palavra diz aqui. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Então, depois desse juízo, o povo ficou décadas e décadas em paz, vivendo em paz. Mas tornaram, a expressão tornaram aí, diz respeito exatamente a esse ciclo pecaminoso, maligno na vida do povo. Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E o verso 2, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Então o que nós temos aqui é o povo errando contra Deus, tornando a fazer mal o que era mal perante o Senhor, e por outro lado, Deus entregando esse povo para julgamento. E agora perante o rei de Canaã, perante Jabim. Jabim é um instrumento de Deus. E, queridos, aqui nós já temos lições preciosas aqui para a gente refletir. Deus, ele se apropria de qualquer instrumento que ele queira. Deus se apropria aqui de alguém que é ímpio para castigar o seu povo, a fim de fazer esse povo retornar para o seu caminho. Então, Jabim, ele é um instrumento nas mãos do Senhor.
Mas vejam que o verso 3 mostra algo que se repete também. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, o povo erra, Deus manda um algoz e o povo então clama a Deus por socorro, por misericórdia, e depois de 20 anos de muito sofrimento, Deus então resolve agir, Deus resolve estender as suas mãos e abençoar a vida do seu povo. Eu chamo a sua atenção aqui para o estado maligno do pecado, esse ciclo vicioso que havia na vida do povo de Deus, era na verdade a eclosão de um estado de pecaminosidade recorrente. A coisa não parava, o povo, bastava o juiz morrer, aquele homem que Deus levantou, e o povo então entrava numa espécie de deterioração, de apodrecimento. O pecado é algo terrível. O pecado, ele afasta as pessoas de Deus. Ele impede um fluir de uma vida espiritual, vida, cheia de fervor. O pecado arranca a autoridade espiritual de qualquer pessoa. Então o pecado é algo maligno. A Bíblia nos adverte sobre isso e nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que foi vencida na cruz, mas que ela fica querendo mostrar as suas unhas, fica querendo de vez em quando, né, surgir, e recorrentemente nós estamos em batalha contra essa velha natureza. Fazei, pois, morrer essa natureza terrena, a ideia de crucificação. Nós temos aqui, a princípio, irmãos, a ideia escravizadora do pecado. Como o pecado atrapalha, como o pecado atrai o juízo de Deus, como o pecado atrai maldição na vida das pessoas. É preciso, meus irmãos, nós nos aproximarmos de Deus. Nós não conseguimos vencer o pecado pela nossa própria força. Nós só conseguimos vencer o pecado se nós nos aproximarmos de Deus. É a força de Deus que nos capacita a vencer o pecado, não é a nossa capacidade. Vejam que Davi, ele era um homem, que a Bíblia chama que Davi era o homem segundo o coração de Deus, Atos capítulo 13. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu em pecado. O texto de 2 Samuel mostra essa realidade terrível na vida de Davi. Mostra Davi ali pecando contra o Senhor, atraído por cobiça primeiramente de uma mulher e depois numa sequência de erros, de pecado que reverbera aí nos livros do profeta Samuel, mostrando o que aconteceu ali com esse grande servo do Senhor, com esse homem, tudo isso por causa do pecado. Ele é algo maligno, destruidor, e nós temos aqui a presença dele na vida do povo de Deus. Mas vejam que Deus, ele vai humilhar o inimigo. Jabim, rei de Canaã, e Sísera, comandante do seu exército, eles serão humilhados pela mão forte do Senhor. Vejam que Deus desperta uma mulher, profetiza. Isso é muito curioso, irmãos, porque nós temos aqui uma mulher que é profetiza. Não são só os homens quem são profetas, a mulher também, ela é aqui nesse texto especialmente uma profetisa. Isso é singular porque ela recebe uma revelação direta de Deus. Assim como o homem recebe, a mulher aqui também recebe. No Novo Testamento nós temos também essa perspectiva da profetisa, como alguém que recebeu antes do fechamento do cânon uma revelação direta de Deus. Então é bem notório isso aqui. Por que então que Deus está levantando mulheres para fazer isso? Isso aqui, queridos, é por causa da degradação espiritual do próprio povo de Israel. É como se Deus quisesse humilhar o seu povo e também humilhar o inimigo. Não poderia ser um homem? Poderia, mas Deus levanta uma mulher. Deus que é Débora.
e ela é uma mulher que julgava Israel naquele tempo. Essa palavra julgava quer dizer que ela é uma espécie de juízo, ou uma conselheira. Ela aconselhava e ela julgava também questões relacionadas às demandas dos israelitas. O texto diz aí que ela atendia debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Então ela era uma mulher de destaque e era uma mulher de Deus. Veja o que é que ela faz no verso 6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: olha a palavra de Débora, uma revelação direta de Deus. Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ela está trazendo uma revelação de Deus. Não era assim que os profetas faziam? Assim diz o Senhor. Façam isso e isso. E é exatamente isso que Débora está fazendo aqui. Ela está sendo uma profetisa, um instrumento que Deus está usando. E farei ir a ti o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Olhe Deus falando através de Débora. Vou levantar você, vá para tal e tal lugar, eu vou mandar também Cícera ir para lá, e chegando lá eu vou entregá-lo nas suas mãos. Eita, Deus poderoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele está montando um cenário aqui, queridos, para trazer libertação ao seu povo. Isso é uma bênção, porque o povo errou, Deus trouxe o juízo, o povo clamou, e agora Deus está entrando com providência, porque Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E então Ele está levantando aqui os seus instrumentos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque não está com a covardia medonha aqui? Ele quer que Débora vá com ele. Mas Débora é uma juíza, é uma profetisa. Como é que essa mulher vai para a guerra? Ele reconheceu que ela era uma mulher de Deus e que a presença dele faria diferença, a presença dela faria diferença. Em outras palavras, Deus está utilizando a vida de Débora mais uma vez para mostrar a decadência dos israelitas, para mostrar a situação espiritual, a falta de liderança, a masculinidade. Havia aqui, meus irmãos, entrado numa espécie de crise. Agora precisa de uma mulher para liderar, uma mulher para estar ali no meio do povo, ali sendo usado por Deus. É uma forma que Deus encontrou para humilhar o ser humano. E isso é uma bênção. Louvado seja Deus por isso, né? E ela respondeu, veja a palavra de Débora: olha, eu vou com você, certamente. Porém, a honra não vai ser sua, da investida que empreendes. Pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Às mãos de uma mulher, Deus vai entregar o comandante do exército de Canaã, com 900 carros. Vai entregar tudo nas mãos de uma mulher e não na mão do exército de Israel. Isso é poderoso, irmãos, porque Deus ele usa quem quer, quando quer, do jeito que Ele quiser, da forma como Ele planejou. Deus usa uma mulher, Deus usa um homem, Deus usa uma criança, Deus usa até um pastor. Deus usa qualquer um que Ele quiser para fazer a vontade dEle. Tudo isso aqui, irmãos, para mostrar que a vitória ela não é alcançada pelo poder humano. A vitória ela é alcançada por Deus. É Deus quem realiza, é Deus quem faz, é Ele quem opera e não o homem. Então Deus usa instrumentos frágeis, fracos, pequenos, para fazer coisas extraordinárias. Não é a primeira vez que isso acontece, irmãos. Deus usou Davi para matar um gigante chamado Golias, quando Davi era um adolescente. Davi era apenas um adolescente, Deus o usou poderosamente para matar um grande gigante.
Deus usou 2 pessoas leprosas para servir de instrumento para que um exército inteiro fosse derrotado. Deus não precisa de ninguém, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele sabe como agir, Ele é detentor de toda a glória e de todo o poder. Ele pode usar qualquer um. E Baraque, então, ele convocou Zebulon e a Naftali em Guedes, e com ele subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. E aí, queridos irmãos, Cícera foi também para esse lugar, porque Deus estava compelindo ele para lá. Anunciaram a Cícera, verso 12, que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Agora veja o verso 13. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele para o ribeiro de Quizon. Então eles saíram ali para uma batalha, para uma peleja. Tudo isso aqui, meus irmãos, nós devemos entender que é a mão de Deus quem está por trás, é a mão de Deus quem está mobilizando tudo isso. Deus, ele é maravilhoso, Ele cria esses meios, essas formas, esse jeitinho maravilhoso de trabalhar e levanta os instrumentos que Ele quer para que o nome dEle seja glorificado. Veja a expressão de Débora no verso 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Ou seja, quando Baraque vai com 10.000 homens, Deus já estava lá. Deus saiu na frente. Deus foi adiante do povo. Então, quem é que vai garantir a vitória? É o braço do povo? Não, não é. É o poder de Deus, querido. É a presença de Deus quem fará a diferença. Agora pense comigo. Às vezes a gente vai para determinadas batalhas, empreendimentos. Deus já está à nossa frente. Deus já saiu resolvendo as coisas. Deus já mobilizou os instrumentos. Deus já preparou os caminhos, a forma, o jeito. Deus já está operando maravilhas. Tudo isso Deus faz, irmãos, para nos humilhar, para nos mostrar que não é pela força do nosso braço, não é a nossa capacidade, não são as nossas estratégias. É Ele, é o poder dEle quem opera maravilhas. Se não, observe no verso 15. E o Senhor derrotou a Cícera. Não poderia ser, e Baraque derrotou a Cícera, mas não. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Então vejam, irmãos, que a ênfase do texto não é em Baraque, não é em Débora, não é no exército de Israel, é no Senhor. O Senhor derrotou a Cícera. Isso é maravilhoso porque mostra exatamente Deus como protagonista. Não é você, querido, não sou eu, é o Senhor. O salmista, ele disse: se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, Salmo 124. Há muito já teríamos sido engolidos vivos, é porque Deus está à nossa frente. O que você acha que Satanás faria com a igreja se não fosse Deus? Ele a destruiria, mas a Bíblia diz que eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Deus seguirá sempre vitoriosa, poderosa, realizando grandes e profundas coisas por causa da mão forte do Senhor. O cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força. É por isso que é bom aguardar a salvação do Senhor. Melhor é confiar no Senhor do que nos príncipes. É melhor buscar refúgio no Senhor do que buscar refúgio nas coisas, nos instrumentos da terra. É Deus quem garante vitória. Mas Baraque, ele perseguiu os carros e os exércitos até
Haroset Hagoim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum. Esse texto nos deixa claro aqui, irmãos, que Deus, ele é a fonte da salvação. Mostra pra gente aqui que nós precisamos de um Salvador maior, mais poderoso. Todos nós somos insuficientes e precisamos tanto de Jesus Cristo. Nós somos frágeis, somos pequenos, mas temos um Deus que é grande, que é forte, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora vejam que Deus ele vai usar uma outra pessoa para matar esse general de guerra. Verso 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Eber. E saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me peste um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier perguntar, se alguém responde que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que entrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Deus usou uma mulher como profetisa e agora usa Jael, que é também uma mulher, para matar o comandante do exército de Canaã. Que Deus maravilhoso, irmãos. Tudo isso aqui diz respeito a uma coisa bem singular. Deus está humilhando o povo de Israel por causa da sua decadência espiritual, do seu distanciamento dele, e também humilhando os inimigos, humilhando os inimigos do seu povo. No caso aqui, Jabim e Cícera, eles estão sendo humilhados. Mas vejam a estratagema aqui de Jael, que mulher furtiva, né, e perigosa. Ele entrou na tenda dela ali de mansinho, achando que estava tudo bem, cansado, pediu um copo d'água. Ela disse: não vou dar água não, vou lhe dar leite. Você está muito frágil, então vou lhe dar um copo de leite quente, que o sono, quem sabe, bate mais rápido. E ele se deitou ali, começou a dormir. Veja a coragem dessa mulher. Pegou uma estaca, colocou na cabeça, bateu o martelo, de sorte que a estaca entrou terra dentro e ele foi morto assim, nessa situação. E assim, Deus, naquele dia, diz o verso 23, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Deus fez o quê? Ele humilhou a Jabim diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. E, queridos, aqui é Deus operando. Deus humilhou o tempo todo aqui. Deus é o protagonista. Deus humilha os inimigos do seu povo. Agora lembremos-nos da cruz. O que aconteceu na cruz? Os principados e potestades e poderes foram dominados e humilhados pela morte vicária do Filho de Deus. Deus os expôs ao ridículo. Deus os humilhou profundamente. Deus riu dos seus inimigos, aqueles que se levantaram contra ele, contra o seu Filho. Da mesma forma, irmãos, Deus humilha os inimigos da igreja. Ainda hoje, nós podemos confiar nesse Deus. Jesus Cristo está à nossa frente. Ele é o nosso Senhor, Ele é o fiel guarda dos homens. Ele é o Deus da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Esse texto nos ensina aqui de forma profunda que Deus, Ele vela pelo seu povo, Ele cuida do seu povo. E mostra também a hediondez do pecado, como o pecado atinge, como o pecado atrai juízo, como o pecado leva o homem para distante de Deus. Mas mesmo assim, Deus ele preserva o seu descendente, porque ele é fiel.
Ele é o Deus poderoso, Ele é justo, Ele é santo, Ele é o Deus que tem cuidado de nós, tem nos abençoado sobremaneira, tem nos abençoado poderosamente. E você, como é que você está? Quais são as suas lutas? Em quem você confia? Confie no Senhor, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe de tudo. Eu exorto você a abandonar qualquer espécie de pecado que de repente você cultive na sua vida. Peça ao Senhor graça, mas se lembre, você não vai suplantar ou vencer o pecado pela sua força ou por promessas que de repente você possa fazer. Você consegue vencer o pecado se você se aproximar de Deus. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós outros. É assim que a gente empreende as lutas, é assim que a gente vence espiritualmente, é confiando no Senhor. Deus, Ele escuta as orações. O povo clamou aqui: Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa-nos, levanta as tuas mãos e nos abençoe. E Deus então, Ele suscita livramento. Ele chama Débora, Débora é sua profetisa, e ela fala ali de forma tremenda através da parte de Deus. Eu fico vislumbrado com esse texto, irmãos, porque Deus está usando aqui uma mulher como profetisa, né, para falar a palavra dele. Deus poderia usar um homem, poderia usar um outro qualquer ali, mas Deus resolve usar uma mulher. E Deus, Ele é gracioso e bom. Isso significa que Deus não tem um instrumento só, Ele não tem uma forma única de agir. Ele age através de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mas o protagonista sempre é Ele. Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da nossa vida. Eu quero então aqui fazer uma oração. Se você tiver algum pedido, eu volto a repetir, né? Coloque aí no nosso chat para a gente orar por você, ok? Então vamos orar. Senhor Deus, amado Senhor, obrigado por essa palavra tão especial. A palavra do Senhor é sempre abençoadora para o meu coração e para os nossos corações. Eu quero louvar a Ti, ó Deus, por contemplar aqui o protagonismo do Senhor, a forma amorosa, poderosa como o Senhor lida com as questões do Teu povo. Obrigado, ó Deus, por não nos deixar, por não nos abandonar, por estar sempre conosco, a despeito da nossa fragilidade, da nossa pequenez. O Senhor é o Deus que sempre nos abençoa. Ó Deus, eu quero louvar o Teu nome por essa pessoa que está enferma. Senhor, em nome de Jesus, visita ela, abençoe, toque, ó Deus, nesse corpo, seja enfermidade física, seja enfermidade emocional, muito mais se for enfermidade espiritual. Leve a Tua cura, a Tua bênção, a Tua visitação, o Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Eu clamo por irmãos que têm causas na justiça. Deus, desata esses nós, vai abençoando, vai usando as Tuas formas para a glória do Teu nome. Deus, se tem alguém aqui me escutando que de repente desanimou na estrada, quem sabe está passando por um período de frieza espiritual, eu te peço que aquece esse coração para o louvor da Tua glória. Senhor amado, em nome de Jesus, visita as nossas famílias com despertamento, com avivamento, desperta a nossa alma, desperta o nosso coração. Eu quero te pedir, ó Deus, que abençoe os casamentos, os relacionamentos intrafamiliares, e eu te peço que abençoe a igreja, ó Deus, abençoe aqui a Igreja das Graças e a Igreja do Senhor espalhada por essa cidade, também nesse estado e em todo o Brasil, em todo o mundo. Deus, aviva a Tua obra. Eu clamo ao Senhor por um avivamento poderoso da Tua parte, mobiliza, aquece o nosso coração e nos faz viver uma vida focada no Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo, peço a Tua bênção por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aquelas pessoas que serão submetidas a cirurgias, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas e nos dá um coração cheio do Senhor, um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos então agora cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Vamos entoar mais uma música.
Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ok, louvado seja o Senhor por esse tempo aqui de pastoreio, uma oportunidade grandiosa. E eu tenho um convite para fazer para você. No próximo sábado, 7h30, tem reunião de oração. Então venha para cá para a igreja, vamos estar juntos, vamos clamar ao Senhor, vamos prostrar-nos diante de Deus. Ele é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus te abençoe e que os teus passos sejam guiados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.